Era uma segunda-feira comum, o tipo de dia em que tudo parece previsível, quase automático. O despertador tocou cedo e a rotina começou como sempre: café, notícias e aquela olhada rápida no celular antes de sair de casa. Resolvi limpar arquivos antigos do celular, tentando aliviar a bagunça digital que só crescia. Entre fotos duplicadas, memes antigos e vídeos esquecidos, a memória do aparelho já dava sinais de cansaço. Apaguei fotos inúteis, até que notei uma pasta estranha: XV01 Final. O nome não fazia sentido e eu não lembrava de ter criado nada parecido. Não lembrava de ter criado aquilo. Curioso, abri. Meu coração acelerou um pouco, como se algo estivesse fora do lugar. Só havia um vídeo, thumbnail escuro, sem detalhes. Parecia antigo, quase como se estivesse ali há anos, esperando para ser descoberto. Pensei em apagar, mas algo me impediu. Uma curiosidade estranha, quase desconfortável, me fez hesitar. Apertei play. O vídeo era curto, filmado numa rua escura de paralelepípedos sob um poste antigo. Nunca vi aquele lugar. A atmosfera era pesada, silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Então, uma figura apareceu. Era eu. Olhei para a câmera e sorri. Um sorriso arrepiante que não parecia meu. Era como se outra pessoa estivesse usando o meu rosto, forçando uma expressão estranha. O vídeo terminou, deixando só a rua vazia. Fiquei paralisado, tentando entender como aquele vídeo existia. Eu nunca estive ali. A sensação de déjà vu, misturada ao medo, me deixou imóvel. Mas era, sem dúvida, eu. O rosto, os gestos, tudo igual. Só o olhar era diferente, vazio. E aquele sorriso não era meu. Era como se algo dentro do vídeo me observasse de volta, e não o contrário. Reproduzi o vídeo várias vezes, tentando encontrar explicação. Cada vez que assistia, sentia um frio na espinha, como se algo estivesse profundamente errado. O vídeo parecia tão real, tão próximo, mas ao mesmo tempo impossível. Eu tentava lembrar de qualquer detalhe, qualquer pista que pudesse justificar aquilo, mas nada vinha à mente. O horário do arquivo 13h14 da manhã. Hoje, impossível. Eu estava dormindo. Tentei racionalizar. Sonho? Sonambulismo? Nada fazia sentido. Olhei ao redor do quarto buscando sinais de que havia saído, mas tudo estava no lugar. Meu corpo cansado, minha mente confusa. A rua não era daqui, nem do meu bairro. Era um lugar estranho, com placas em uma língua que eu não conhecia, prédios diferentes, atmosfera desconhecida. Usei um app de busca por imagem. O resultado: Varsóvia, Polônia. Fiquei paralisado, encarando a tela, tentando entender como aquilo era possível. Um país onde nunca estive. Nem passaporte eu tenho. Nunca conheci alguém de lá. Nunca pesquisei sobre Varsóvia. Era como se alguém tivesse inserido uma memória falsa na minha vida. Como podia existir um vídeo meu, filmado hoje, numa rua em Varsóvia? A lógica desmoronou. Pensei em pegadinha, deepfake, mas quem faria isso? O medo tomou conta. Senti um peso no peito, uma sensação de que algo muito maior estava acontecendo, além do meu controle. Não era só um erro digital, era uma invasão. Eu estava apavorado. O vídeo era real, o rosto, a voz, os gestos, tudo era meu, mas não fazia sentido. Era como se minha identidade tivesse sido roubada por uma força invisível, e eu não tinha explicação. Nenhuma teoria parecia plausível. O silêncio do quarto só aumentava minha angústia. Alguém, ou algo, estava brincando com a minha realidade. Era como se eu fosse apenas uma peça em um jogo que não entendia, e eu não sabia o que fazer. Só sentia medo. O desconhecido me cercava, e tudo o que restava era o pavor de não saber o que viria a seguir. Tentei apagar o vídeo. Nada acontecia. O arquivo continuava lá. O celular travou, ficou lento, como se resistisse. Reiniciei, mas a pasta continuava. Agora, havia 3 vídeos.
Os novos arquivos eram tão enigmáticos quanto o primeiro. Assisti ao primeiro, mostrava um elevador desconhecido. Eu estava lá dentro, pálido, assustado. Não reconhecia o prédio. O segundo vídeo era ainda pior. Filmado em primeira pessoa, mostrava meu apartamento. A câmera entrou no meu quarto. Eu dormia, alheio. A mão que segurava o celular era idêntica à minha. Mas eu estava na cama. Quem estava filmando? Eu era um fantasma na minha própria vida. Dormir era impossível. Passei a noite em claro, luzes acesas, pulando a cada ruído. Pela manhã, fui à delegacia. Mostrei os vídeos ao policial. Expliquei tudo. A pasta, Varsóvia, o elevador, o vídeo no quarto. Ele assistiu, impassível. Disse que parecia uma pegadinha, vídeo editado. Talvez um amigo seu, sugeriu. Tentei argumentar, mas ele não acreditou. Sem sinais de invasão, sem provas, disse. Mandou eu descansar. Saí de lá mais sozinho do que nunca. Ninguém acreditava. Eu era só um maluco com vídeos estranhos. Mas o medo era real. E eu sabia que não era uma brincadeira. Algo estava me caçando. E ninguém podia me ajudar. Andei pela cidade, perdido, celular na mão. As luzes dos postes piscavam, refletindo no asfalto molhado, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal. O mundo ao meu redor seguia seu ritmo, mas dentro de mim tudo estava suspenso, como se eu fosse o único fora de sintonia. O mundo seguia normal, mas o meu estava quebrado. As pessoas passavam apressadas, rindo, conversando, enquanto eu sentia que algo invisível me separava delas. Fiquei checando o celular, esperando novos vídeos. Nada por horas. O silêncio das notificações era ensurdecedor, e cada minuto sem resposta aumentava minha ansiedade. Até que veio uma notificação. Novo arquivo na pasta. Meu sangue gelou, o coração disparou, e por um instante, hesitei antes de abrir. O quarto vídeo mostrava a porta do meu apartamento vista de dentro. Era como se alguém estivesse lá, do outro lado, observando. O thumbnail era diferente, ameaçador. Não era só um vídeo, era um aviso silencioso, um presságio. O vídeo tinha data de hoje, mas o horário era do futuro, 10 da noite. Aquilo não fazia sentido, mas parecia um recado direto para mim. Era uma gravação do que ainda ia acontecer. O futuro, de repente, parecia inevitável e próximo demais. Eu não queria assistir, mas não consegui evitar. Apertei play. A porta imóvel. O tempo passando. O medo crescendo. Cada segundo era uma eternidade. E eu sentia que algo estava prestes a mudar para sempre. O vídeo era um aviso. Não era só sobre mim. Era como se o sistema inteiro estivesse falhando, e eu era o único que percebia. Algo viria me encontrar às 10. E pela primeira vez, temi não pelo que estava do lado de fora, mas pelo que eu poderia descobrir sobre mim mesmo. O vídeo era um vislumbre do futuro. Silêncio absoluto. Só a porta. Então, 3 batidas. O trinco girou devagar. Eu, ou algo igual a mim, apareceu no corredor. Mesmo rosto, mesma roupa, mas os olhos eram negros, vazios. Um sorriso frio, inumano. O vídeo terminava com o meu próprio olhar apavorado diante daquele monstro com meu rosto. Era um aviso. Às 10, ele viria. Não havia como fugir. Eu era o próximo. O medo era paralisante. O tempo corria. E eu sabia o que me esperava. Não era só um vídeo. Era uma sentença. E estava prestes a se cumprir. Fiquei parado na calçada. O som da cidade distante ecoando ao meu redor, como se o mundo estivesse em suspenso. Olhei o relógio. Faltavam 15 minutos para as 10. O tempo parecia se arrastar lentamente. Pensei em fugir, mas sabia que não adiantaria. Aquilo me encontraria em qualquer lugar. Não importava o quanto eu tentasse evitar. Comecei a andar.
como se fosse puxado por um fio invisível, sem conseguir resistir. Cada passo era um tormento, um peso crescente no peito. Cheguei ao prédio, subi as escadas, parei diante da porta, o coração disparado. 9h59, o minuto mais longo da minha vida. Entrei, fechei a porta, esperei. O silêncio era absoluto, quase ensurdecedor. O tempo parou. Então, ouvi finalmente. 3 batidas suaves. Knock, knock, knock. O futuro tinha chegado, sem aviso. E eu estava pronto para encarar, de frente, meu próprio pesadelo.